Vamos começar agora a analisar as estruturas dos sistemas operacionais. Tá? O modelo mais simples de todo é chamado de sistema monolítico. Essa é de longe a organização mais comum. Tá? Segundo Turnbull, é a organização mais comum. Essa abordagem poderia muito bem ser substituída pela grande bagunça. A estrutura é de tal que não há nenhuma estrutura. O sistema operacional é escrito com uma coleção de procedimentos, cada um dos quais podem chamar qualquer um dos outros sempre que precisar. Tá? Então, programas, imagine um ambiente em que programas podem chamar programas livremente, indiscriminadamente. Né? Mesmo em sistemas monolíticos, entretanto, é possível ter pelo menos um pouco, uma ideia do que será a estrutura. Tá? Os serviços, por exemplo, fornecidos pelo sistema operacional são requisitados, né, colocando-se em seus lugares bem definidos, dados em registradores, né, ou pilhas. Ou então executando instruções especiais, né, de interrupção, conhecida como chamada ao kernel, tá ok? Ou também chamada ao supervisor. Então eu tenho pelo menos uma forma de chamar alguma coisa, colocando dados em alguns registradores e fazer isso funcionar. Isso já é uma ideia do que seria uma organização. Né? Nessa imagem aqui da frente, que é esse modelo, eu tenho então 3 ideias de camadas. Eu tenho o procedimento principal, solicitando serviços ao procedimento, a camada de procedimentos de serviço, né? E eu tenho logo abaixo os procedimentos utilitários. Mas veja, é uma bagunça, tá ok? Não há uma organização mais forte que isso. Apenas eu posso dizer que existe essas 3 camadas, nada mais. Eu tenho uma ideia muito mais forte, não é? Que é a ideia de camadas realmente. Bom, eu tenho um primeiro sistema chamado DHE, né? Lá na Holanda, em 1968, tá ok? Que começou a organizar aquela nossa ideia do monolítico em camadas, tá? Mais bem divididas, mais organizado, tá ok? E agora eu posso começar a falar numa certa ideia de uma camada inferior servir a camada superior. Tá ok? Por exemplo, na camada 0, eu tenho a alocação do processador e multiprogramação. Tá? Então, essa camada provê serviços de alocação do processador e faz a multiprogramação. Logo acima dela, o gerenciamento de memória e do tambor magnético, aonde será armazenadas as informações. Acima, comunicação, operador, processo, gerenciamento de entrada e saída, programas do usuário e operador. Certo? Então eu tenho as 5 camadas que eu vou poder dividir meu sistema operacional nessas 5 camadas aí. Máquinas virtuais. Bom, eu tenho uma evolução do sistema operacional 360, o 370, tá ok? Bom, a ideia foi baseada em uma observação astuta. Um sistema de tempo compartilhado fornece multiprogramação e uma máquina estendida com uma interface mais conveniente que o hardware básico. Tá? Então, no OS 370 houve uma divisão aí em 2 funções, né? E no coração desse sistema de virtualização, eu tenho uma coisa chamada monitor, tá? Monitor de máquina virtual. Rodava no hardware básico e fazia multiprogramação, oferecendo não uma, mas várias máquinas virtuais. Então, o OS 370, eu poderia, então, ter várias máquinas virtuais
não é, nesse monitor, utilizando esse monitor. E isso ajudou os programadores da época a ter um tempo compartilhado, tá? A multiprogramação, então eu tinha um tempo compartilhado onde eu compartilhava o processador com várias pessoas programando, por exemplo, né? Não é como hoje. Hoje a nossa visão é, nós temos a nossa máquina pessoal em casa e programamos em casa. Mas antigamente não, você fazia o programa e executava em uma máquina. Tá? Então eu podia virtualizar essa execução. E eu tinha então vários programadores programando em uma única máquina. Isso eu vou ganhar no termo financeiro. Tá ok? Bom, o que eu posso fazer hoje em dia com a máquina virtual? Hoje em dia com a máquina virtual eu posso rodar um 16 bits no 32 bits, sem problema. Tá? Uma grande vantagem. Estruturas, bom, modelo cliente-servidor, não é? Onde os serviços e os programas estão no modo do usuário, não é? Eu tenho um processo cliente que ele faz uma solicitação através do micronúcleo a serviços que também estão em suas camadas, certo? No caso, estão na mesma máquina, mas eu posso utilizar na mesma máquina a ideia de cliente e servidor, tá? Eu gosto muito dessa arquitetura. Aqui eu tenho, tem uma falha aqui nessa imagem, né? Que essa máquina 1 deveria ter um tracinho aqui, né? Imagine que o cursor aí é o tracinho. Então eu tenho uma máquina cliente que vai fazer uma solicitação pela rede para o servidor. E o servidor, que é um processo que está lá na outra máquina, vai responder naturalmente.